Tá vendo? Não, sejam todos bem-vindos, boa noite. Os atores Del Garcês e Soraya Arnone, do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, convidam você. Os atores Del Garcês e Soraya Arnone, do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, convidam você para um bate-papo sobre a trajetória dessa história desse herói da pátria. Um evento virtual é um produto contemplado pela Lei Aldir Blanc, de Guapimirim, será mediado pela doutora em História, membro da Rede de Historiadores e Historiadoras Negras, Lucimar Felisberto. Abordaremos neste a construção do espetáculo, aspectos históricos e faremos uma reflexão sobre a abolição da escravatura. Mande sua pergunta por aqui pelo YouTube e aproveite o evento. Olá, boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Lucimar Felisberto dos Santos, sou membro da Rede de Historiadores e Historiadoras Negras, professora da Secretaria Municipal de Guapimirim, que promove esse evento pedagogicamente pensado para relembrarmos o 13 de maio a partir da evidência que se dá a um personagem histórico, no caso, Luiz Gama, um dos abolicionistas de destaque que está sendo tematizado em um espetáculo protagonizado por Del Garcês e Soraya Arnone, na peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, e é com os atores desses espetáculos que nós conversaremos hoje e contamos com a participação de todos para fazer o que a gente pode pensar de uma nova narrativa do 13 de maio. Olá, boa noite. Olá, boa noite a todas, a todos e a todes. Todas, a todos e a todos. Um prazer imenso estar aqui, doutora Lucimar, eu e a queridíssima atriz, amiga, querida, Soraya Arnone, do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, sob a direção do Ricardo Torres, texto meu, produção do MS Eventos, do Mário Seixas e do Alain de Jesus. É isso. Del, já que você disse já que o texto é seu, inicialmente... Travou aí para mim. Travou? Travou. Ela travou. Estamos aqui. As motivações para a escolha de Luiz Gama para o espetáculo, para ser levado aí para os palcos do Brasil todo. Então, quando eu digo que é texto meu, na verdade, tem que fazer uma grande ressalva. O texto não é só meu, é também do Ricardo Torres, que é autor teatral. Na verdade, esse texto é o único texto que eu escrevi. Eu também sou professor de teatro, já dei aula pela Prefeitura do Rio, em Brasília também. E nas escolas nas quais eu dei aula, eu escrevia muito com meus alunos, né? Então, a minha motivação maior é o seguinte: eu sempre fui muito inconformado com qualquer tipo de injustiça. E quando se trata da questão da escravidão, isso me magoava e me revolta até hoje, desde sempre, né? E desde pequeno eu me lembro que quando eu lia qualquer coisa sobre escravidão, eu recortava revistas Vejas da Vida, alguns, por incrível que pareça, eu guardo até hoje. Mas quando foi há 24 anos atrás, isso eu só descobri recentemente, que foi exatamente há 24 anos atrás, eu havia feito uma sugestão ao diretor Ricardo Torres, que é com quem eu trabalho a vida inteira, já fiz para mais de 15 espetáculos, né, dirigidos
por eles, alguns, a autoria dele também, eu fiz uma sugestão a ele. Ele me entregou esses dias, há 2 meses atrás, uma sugestão escrita minha de que um dia a gente fizesse um espetáculo sobre Luiz Gama. E nessa sugestão tem, inclusive, falas inteiras do Luiz Gama que eu copiei e entreguei para ele, tal qual o Luiz Gama escreveu. E esqueci disso. Quando foi em 2015, né, o doutor Humberto Adame dos Santos Júnior, que é meu amigo, advogado, negro, ele é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, OAB Federal, e do Rio de Janeiro, ele me sugeriu que escrevesse um texto, escrevesse uma peça, colocasse uma atriz para estar comigo sobre o Luiz Gama. Até porque naquele dia, em 2015, que foi dia 20 de novembro de 2015, 15 dias antes, se não me engano, a OAB havia feito uma grande reparação ao Luiz Gama, nomeado Luiz Gama oficialmente como advogado, coisa que até então, oficialmente, ele não era reconhecido, nem como aluno ouvinte da Faculdade de Direito em São Paulo, a Largo do São Francisco. Ele foi aceito, ele foi rejeitado exatamente por ser negro, por ser da cor preta. Enfim, e foi exatamente assim. Eu voltei para o Rio, isso foi em São Paulo. Quando cheguei aqui no Rio, em 3 dias eu rascunhei, tomei acesso, através de um amigo, aos livros da doutora Lígia Fonseca Ferreira, hoje nossa grande amiga, minha grande amiga. E assim começou. Estávamos eu e a Nívia Ellen, convidamos a Nívia, e posteriormente entrou a Soraya. Começamos enquanto leitura dramatizada na OAB, no plenário, no auditório da OAB Federal em Brasília, fazendo uma leitura dramatizada, ali já 1 mês depois da reparação que a OAB havia feito ao Luiz Gama. Era uma comemoração de primeiro mês, né, dessa homenagem póstuma ao Luiz Gama, e de lá para cá não paramos mais. O espetáculo foi se alterando, foi aumentando o texto, a Soraya entrou e teve essa contribuição dela também. É um espetáculo que a gente vai construindo de 2015 até aqui, fazendo este ano 2021, 6 anos, um grande sucesso. Foi assim que começou. A minha grande motivação é essa, além do fato da necessidade real, fundamental, de se recuperar a verdadeira história do Brasil. Uma história que não foi contada, uma história que foi contada de uma forma manipulada, sob o ponto de vista do opressor, do dominador, do escravocrata, ao longo de todos esses anos até aqui. E essa peça ela faz uma reparação histórica, né? Em especial a história de Luiz Gama, a história da abolição no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente traz para hoje, a gente contextualiza. Não somente a gente conta a história tal qual foi de Luiz Gama, mas a gente faz uma reflexão com os dias de hoje. A gente traz à tona essa escravização que perdura, infelizmente, na nossa contemporaneidade, no Brasil e no mundo. Não é isso, Soraya? E esse papel de contextualizar é feito na peça brilhantemente pela Soraya, pela personagem da Soraya. Queria que você falasse, minha querida, como foi encarnar essa personagem e a sua emoção em lidar com um personagem assim tão nosso, né? Tão nosso, exatamente. Antes de falar sobre isso, eu queria pontuar uma coisa, né? A gente quase nunca tem oportunidade de ouvir falar dos heróis negros da história. Quando eu fui convidada pelo DEL para entrar nesse espetáculo, eu nunca tinha ouvido falar do Luiz Gama. E assim, eu sou uma pessoa que milito na causa preta, né? E isso foi o quê? Há 5, nem sei mais, 5, 6 anos atrás, eu não tinha ouvido falar do Luiz Gama ainda. Então, quando você pergunta para a gente assim, qual a motivação, né, de falar desse homem, né, é imprescindível que a gente resgate a figura dos nossos heróis e das nossas heroínas, que não são poucos, e são constantemente invisibilizados na história. Então, eu penso que, para mim, a motivação, quando eu li
a história do Luiz Gama, eu me apaixonei imediatamente pela trajetória dele. Para mim, a grande motivação de falar desse sujeito é a gente trazer de volta esse nosso orgulho, trazer de volta a nossa capacidade de luta. Muitas vezes a história é contada como se nós fôssemos meros joguetes, né? Nós nunca somos sujeitos da nossa história. Então, pegar um homem como Luiz Gama, né, e faz a gente perceber que nós somos sujeito da nossa história, não objeto. Né? Nós somos capazes de transformar a nossa própria realidade. Então, acho que essa, para mim, é a principal motivação. E falar sobre isso com adolescentes é maravilhoso, gente. Tem a vida inteira pela frente para construir, né, um mundo muito melhor. Né? Então, é uma motivação... É maravilhoso, é maravilhoso. E essa minha personagem, ela tem... Que, na verdade, não é uma, são muitas. Ela tem um lugar um pouco estratégico no espetáculo, né? O Del, ele veste o Luiz Gama ao longo do espetáculo inteiro, ele tem um breve momento como... Ai, meu Deus, me fugiu o nome agora. O escravocrata, né? O escravocrata, mas antes, o amigo do Luiz Gama... Raul Pompeia. Exatamente. Então, tem uma breve passagem como Raul Pompeia, tem um momento que ele faz lá um escravagista, né? Mas a peça inteira ele é o Luiz Gama. E aí ficou, para minha função, vestir as outras personagens que são faladas no espetáculo. Então, eu faço vários pequenos personagens ao longo do espetáculo, e a minha função é trazer o Luiz Gama lá do século XIX e colocar aqui no século XXI. Então, é como se o Luiz Gama estivesse lá, né, dentro da passagem histórica, lá preso no século XIX, e eu pudesse traçar esse paralelo com o mundo que a gente está vivendo, com o mundo contemporâneo. Várias passagens da nossa vida cotidiana, né, são abordadas nessa aproximação, e o grande objetivo disso é a gente perceber que Luiz Gama viveu no século XIX. Nós estamos no século XXI, são 2 séculos de diferença. Mas, apesar dessa distância histórica de quase 200 anos, nós ainda temos muitos pontos de semelhança entre o que os negros viviam lá no século XIX e o que nós vivemos hoje. Então, isso é extremamente importante. Eu posso citar aqui alguns momentos que a gente aborda, né? Por exemplo, várias pessoas aqui vão se lembrar do Evaldo, que era músico e que teve o seu carro, né? Estava indo para um batizado, enfim, teve seu carro fuzilado pelo exército, com mais de 200 tiros, não é? Isso é um reflexo de que corpos negros não valem muito. E essa lógica de pensamento nasce lá no processo da escravização. Então, a gente vai lá no século XIX, lá no Luiz Gama, para buscar os dados, e a gente vê como é que isso se reflete hoje no século XXI. Então, é isso. E é muito gratificante que a Secretaria de Educação e Cultura do Guapimirim estejam comprometidas com essa nova narrativa da história e promovam um evento como esse para os nossos alunos, com acesso também para outros alunos que falam sobre tema. Sobre isso, por conta disso, eu já agradeço a minha coordenadora de História, Daiane Monteiro, que intermediou também esse contato. Agora, assim, sobre o laboratório, né, que foi feito para poder fazer a peça, eu tenho de registro aí o livro, né, com a palavra Luiz Gama, de Lígia Ferreira. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa obra e a importância dela para a construção do roteiro da peça. Então, essa obra, que eu estou até aqui, separei aqui para a gente, com a palavra Luiz Gama, tem uma importância fundamental na construção da dramaturgia
desse espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. O primeiro acesso, de fato, que eu tive aos escritos do Luiz Gama foi através desse livro, que retrata fielmente toda a trajetória, toda a história de Luiz Gama, a história pessoal dele, a luta dele abolicionista. E a doutora Lídia Fonseca Ferreira, ela é uma estudiosa exemplar. Ela dedica a vida dela na pesquisa, para a pesquisa desse herói, né? E doutorou-se na Sorbonne, em Paris, morou ano em Paris, é uma negra, por sinal linda, nossa amiga que mora em São Paulo, e ela... Então, esse livro tem uma participação direta, porque dele eu tirei toda a história real, retratada, tanto a cronologia, né, de vida dele, né, a vida pessoal, né, e os poemas também, as cartas. Você vê que o livro são poemas, cartas, máximas, artigos. Então, é uma pesquisa muito detalhada. É claro que tiveram outros livros que foram fundamentais para a construção, inclusive dela, tem esse outro aqui também, Primeiras Trovas Burlescas, que é o primeiro livro do Luiz Gama, só que ele foi organizado, introduzido por Lídia Ferreira, e é comentado também, né? Esse livro aqui é maravilhoso, é o único livro que Luiz Gama escreveu, né? Onde são tem poemas satíricos, né? Com relação à escravidão, e diga-se de passagem também, já que a gente está falando sobre a construção do espetáculo, como eu já falei no início, esse outro livro aqui também tem servido, né, para a gente aprimorar, tem tido uma contribuição muito grande, Lições de Resistência, que são artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Então, são artigos que até então não haviam sido publicados. Tem coisas novas, tem contribuição nova no espetáculo, também a partir deste livro. Como eu disse, é um espetáculo que o tempo inteiro ele está em construção. O teatro tem essa característica, nos dá essa possibilidade. Esse espetáculo, mais ainda, porque, como a Soraya muito bem falou, né, a gente traz a história lá do Luiz Gama, e ela, através da personagem dela, ela faz essa conexão de Luiz Gama, toda a história dele, a luta dele abolicionista, né, e chega até hoje, né? E aí a gente percorre de lá até aqui através da fala dela. E, né, além desses livros, tem toda essa construção aí contemporânea, a Soraya falou, do músico, tem a doutora Valéria dos Santos, que agora, nesse momento, até já nem está no espetáculo, porque as pessoas acabam esquecendo, infelizmente, dessas torturas pelas quais estes corpos negros passam e negras passam, né? Que foi algemada, né? Uma advogada negra algemada injustamente. Tinha o incêndio, o descaso que foi o incêndio no Museu Histórico Nacional, como vocês já assistiram, né, quem está nos assistindo, especialmente, já assistiram o espetáculo, né, pela Secretaria de Educação e Cultura de Guapimirim. Marielle, que está sempre presente, essa figura, essa defensora dos direitos humanos, tal qual também era o Luiz Gama. Luiz Gama era um defensor absoluto dos direitos humanos, tem uma contribuição fundamental na formação, inclusive, desse termo que se usa hoje, do Estado Democrático de Direito. Ele queria a justiça, o direito à igualdade para todas as pessoas. Então, voltando, né, esse livro com a palavra Luiz Gama, Primeiras Trovas Burlescas, numa organização, introdução da Lídia Ferreira, e Lições de Resistência, tem um papel fundamental, além de todos esses acontecimentos diários que estão aí, a gente insere no espetáculo. Tem nem o que acrescentar. Oi? Mas, Soraya, para tirar da gaveta personagens como o Luiz Gama, a historiografia há algum tempo já está investindo na produção do conhecimento a partir de trajetórias e biografias de personagem negro, né? O que a gente chama de protagonismo negro. Algumas trajetórias que parecem atípicas, os historiadores descobrem que não era tão assim difícil se encontrar personagens com toda essa representatividade,
como Luiz Gama. Eu queria saber de você, Soraya, como é que foi ter o contato com a experiência de vida de um negro que foi chefe de polícia, delegado de polícia, diretor de biblioteca, na metade do século XIX? Olha, essa experiência foi, assim, absolutamente transformadora. Eu sou de um tempo em que a Lei 10.639 não existia. Eu não tive a oportunidade de estudar essas figuras fantásticas enquanto aluna, né? E durante a minha formação escolar, né, a gente ouvia muito falar da Princesa Isabel maravilhosa, né? Foi lá, deu uma canetada e libertou todos os negros, né? Enfim, e aí quando a gente para pensar que nós não fomos, nós não fomos alvo de um benefício de um branco salvador ou de uma branca salvadora, que todo o nosso processo de libertação ele veio fruto da nossa luta, e que o Luiz Gama não é o único abolicionista, existem muitos e muitas, quase sempre a gente fala dos homens e não fala das mulheres. Isso é transformador. Como eu disse antes, a gente deixa de ser objeto para ser sujeito da história. E isso muda completamente a nossa visão e nosso posicionamento no mundo. Eu não preciso esperar que venha alguém com poder para vir transformar a minha realidade. Eu sou capaz de fazer isso. Nós somos capazes de fazer isso. E aí, pensando que a gente está falando com jovens, né? Vocês são capazes de transformar a realidade de vocês. Né? Eu acho que esse, para mim, é o grande legado do Luiz Gama. Entender que ele é uma inspiração nessa mudança de postura diante do mundo, diante dos preconceitos, né? Diante do racismo, né? Acho que é isso. Se eu respondi sua pergunta, não sei se eu deixei algum ponto. Acho que sim. Perfeito. Eu acho assim, sobre o que você acabou de comentar, tem um dado que às vezes escapa às pessoas. Em 1888, existia cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil. E quase 60% delas eram pretas e pardas. E quando a lei libertadora, assinada pela Isabel, libertou, o número foi de cerca de 700 mil pessoas. Então, já havia no Brasil um contingente de 5 milhões de homens e mulheres negras, livres e libertos, vivendo, fazendo uma série de coisas, nem todas coisas tão ilustres como Luiz Gama, mas eram pessoas que já tocavam a sua vida, né? Então, isso é bom a gente ressaltar, porque quando você coloca o holofote apenas em cima da Princesa Isabel, você perde de vista todas essas... Acho que travou aí dela, uma impressão minha. De vez em quando trava, depois volta ao normal. Mesmo, tempos de tecnologia. Pronto, multifacetado, né? Um personagem multifacetado. Eu queria que você falasse Voltamos? Não tem. Voltamos, mas eu não... voltando um pouquinho, volta e me trava. Tá, mas a pergunta é, tendo em vista o personagem multifacetado... Ela caiu. Oh. A pergunta era para mim ou para você? Ela está voltando. Eu acho que a pergunta era para os dois, na verdade. Mas aí tem uma pergunta de uma das pessoas, do André Sena, e ele pergunta: o que pensam sobre a subrepresentação da pessoa negra na teledramaturgia atualmente?
Oh, Fala, Soraya. essa Fala, Soraya. pergunta atravessa o meu coração. Os nossos. É difícil, né, André? Um beijo, obrigada pela pergunta, queridão. Eu acho que é sempre bom a gente pensar na perspectiva histórica, né? Há, sei lá, uma década atrás, sei lá, 15, 20 anos atrás, a gente muito habitualmente veria os corpos negros representados nas funções de empregada doméstica, de bandido. Muitas vezes o personagem nem nome tinha, né? Você vinha definido pela sua função na cena, né? Nem na definição clássica de personagem nem poderia ser chamado dessa forma. Muito dessa maneira de olhar persiste. Frequentemente, a gente ainda vê, principalmente na teledramaturgia, esse tipo de tratamento, esse tipo de invisibilização dos corpos negros. Eu posso citar aqui alguns exemplos que são bem clássicos e todo mundo deve ter percebido. Novela que se passa na Bahia com um elenco inteiro branco. Parece crível isso? Não muito, né? Novela que se passa no Egito com um elenco inteiro branco. Egito na África, né? Com povo preto, mas a novela, os atores são todos brancos. É claro que, paralelo a esse movimento, né? Essa galera que insiste em fazer essa engrenagem continuar a mesma, é claro que tem gente pensando já diferente e já trazendo outras perspectivas para essas personagens negras na teledramaturgia, por exemplo. E aí a gente pode atribuir isso a várias coisas. Várias pessoas pretas escrevendo. A gente vê coisas na Netflix, por exemplo, fantásticas. Eu me lembro de ter visto Irmandade, que é uma série maravilhosa, com atores pretos, enfim, roteirista preto, e que trata do encarceramento e que não é um personagem, assim, sem cara. É um bandido meramente. Os personagens, ele tem uma história, tem uma razão de ser aquele cenário ali da prisão, enfim. E como essas outras, tá? Tem várias. Então, acho que a gente hoje está vivendo meio que o momento da transição, em que aquele mundo velho dos personagens pretos estereotipados ainda resiste, mas, ao mesmo tempo, tem um outro movimento surgindo de dar mais visibilidade e mais profundidade às personagens negras. Né? O Del, por exemplo, pode falar, o Del está no ar agora com um personagem que é um homem negro formado, né? Não está ali na condição de um personagem invisibilizado. Né? Del pode falar melhor sobre isso. Dá para passar a palavra. Ô, Soraya, eu concordo plenamente. A gente não pode analisar hoje sem fazer uma retrospectiva histórica, né? A gente tem que reverenciar os nossos ancestrais negros, e quando eu falo dos ancestrais, são esses recentes, tipo o nosso querido amigo, meu querido amigo Milton Gonçalves, Ruth de Souza, que eu quero homenageá-la aqui, trazer essa lembrança, que faria hoje 100 anos, centenário de Ruth de Souza, desbravadora, rompeu barreiras, é uma referência, uma inspiração para todos nós, e que eu a vi, né, representar, trabalhar, estive com ela algumas vezes, estivemos, né, você postou hoje foto com ela, eu também, né, na medalha Pedro Ernesto, Zezé Mota, Haroldo de Oliveira, Antônio Pitanga, tantos outros, né, que nos inspiraram, que romperam barreiras. Eu me lembro que o Pitanga, o Milton falava, foi o Pitanga que contou uma história, eu conto o caso real de uma novela, aquela novela, esqueci, meu Deus, o nome das A Próxima Vítima, que teria uma família, que teve uma família de negros. O Pitanga foi lá e convenceu o autor, acho que, me faltou o nome, daqui a pouco eu lembro, Abreu, não sei que é Abreu. Peraí, vou pesquisar. Enfim, pesquisa aí. E convenceu que se colocasse uma família de negros ali, né? O próprio Milton Gonçalves, né, ele naquela novela Pecado Capital, ele fazia um psicólogo da personagem de Inês Fati. Então, temos todos esses nossos parceiros, né? Lembrou? Silvio de Abreu.
Silvio de Abreu, exatamente, era a novela do Silvio de Abreu. Então, houve uma conquista, o que eu quero dizer, houve uma conquista graças a essas pessoas, né, que vieram já de longas datas para chegarmos até aqui. Se comparado realmente de 25 anos para cá, 20 anos, eu que tenho vivido, assim, fiz a primeira novela, tem 25 anos, está fazendo, a Chica da Silva era um escravo, de lá para cá, ainda que longe de se tornar algo igualitário, equidade, não é isso? Equidade, nós tivemos conquistas, né? Então, a gente vê, sim, ainda aquele preconceito, porque a novela, infelizmente, a teledramaturgia brasileira, ela retrata esse racismo estrutural, institucional, que maltrata, tão cruel, que nos mata a cada dia, nos mata ideologicamente, mata nossas emoções, nossos desejos, nossos sonhos, nossas vocações. Quantas pessoas negras, por exemplo, ou outras, né, que passam por preconceito, rejeitadas, desistem da carreira porque pensam, eu não posso ser ator, não tem espaço para mim. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, já tinha o desejo de ser ator, e eu me lembro que pessoas, inclusive, da minha família diziam, meu amigo, meu irmão, meu primo, desista dessa carreira. O único ator negro que deu certo no Brasil é o Grande Otelo. E eu dizia, não, o Grande Otelo deu certo, dá certo, mas eu também posso dar. E é isso. Então, e a Soraya lembrou bem, eu agora estou no ar com um personagem, um cara graduado, é um médico, eu soube esses dias, essa semana, que vai reprisar uma novela que eu fiz na Record, essa que eu falei antes é na Globo, Salve-se Quem Puder, e a que vai reprisar agora na Record, Prova de Amor. Eu sou um advogado que durante a novela se tornou um juiz da vara da infância e da juventude. Então, o que eu desejo para mim é para todos, ainda assim é mínimo. É só um grupo mínimo que está ali trabalhando. Adoro a Thaís, adoro o Lázaro, são meus amigos, mas quantas pessoas existem aí que não têm uma mínima oportunidade de fazer uma participação em qualquer novela na televisão brasileira, não é verdade? Mas a gente tem muito que conquistar. Muito que conquistar daqui para lá. Só um instante. E o que falta? Mudar uma mentalidade dos autores escreverem para pessoas negras, os produtores chamarem produtores de elenco, os diretores, idem. Nós precisamos mudar se a gente quer um país melhor. Não é verdade? É verdade. A Lucimar voltou. Voltou? Eu Que lindo. coloquei ela de volta aí. Ai, voltei, gente. Seja bem-vinda de volta. Então, eu havia perguntado sobre a escolha, né, a seleção, o critério que vocês usaram, porque Luiz Gama é um personagem super, né, multifacetado, né? Eu falei agora há pouco, ele foi chefe de polícia da cidade de São Paulo, delegado de polícia, plantonista, foi diretor da biblioteca da Faculdade de Direito, enfim. Essa escolha aí para selecionar um roteiro para essa peça. Fala, Soraya, eu acabei de falar. Você é autor, né? Vou pegar aqui de avançado, né? Mas vamos lá. Eu acho, assim, quando a gente pega a história de um homem como Luiz Gama, que é uma história riquíssima, né? Eu não sei nem se eu consigo reproduzir, assim, de pronto, de memória, todas as profissões. Ele foi jornalista, ele foi poeta, ele foi um militante abolicionista convicto, né? Trabalhou no movimento, né? Pelo movimento republicano, enfim. Eu nem consigo falar de todas as funções, né? E a gente, quando pensa o livro de história, né? A gente pensa muito ali de registrar, né, os dados históricos e tudo aquilo. E quando a gente converte isso para teatro, a gente automaticamente vai pensando na cena, né? O que cenicamente tem uma capacidade de comunicação mais profunda do que foi aquela figura, né? Vou citar aqui um exemplo, né? A gente começa o espetáculo com o enterro do Luiz Gama. A história começa, na verdade, de trás para frente. E por que a gente começa falando sobre o enterro do Luiz Gama? Um homem que, quando morre, leva 3.000 pessoas ao seu enterro,
isso diz muito sobre quem foi esse cara. Então, assim, isso é uma escolha dramatúrgica. O Del vai poder falar sobre isso muito melhor do que eu, porque ele é o autor, né? É uma escolha dramatúrgica que já dá conta de qual é a dimensão desse homem. São Paulo, naquela época, era uma cidade micrômetra. Eu não estou aqui com um dado de cabeça de quantos habitantes tinha. 40 mil pessoas. 40 mil, exatamente. 40 mil habitantes. De 40 mil, 3 mil está no enterro desse sujeito. Então, assim, são as escolhas, elas são feitas muito nesse sentido. Quais são as passagens da vida do Luiz Gama que a gente pode aproveitar para dar maior densidade dramática, né, e dar maior noção de quem foi esse homem? Tem muitas coisas que são fantásticas, que poderiam ter entrado e que acabaram não entrando, porque também, né, o espetáculo ele precisa ter uma duração, né? Não dá para a gente fazer 15 horas de espetáculo. O material até tem. Né? Então, algumas coisas precisaram sair, né? Mas, enfim. Del quer falar um pouquinho mais sobre isso? Né? Quero. Não, perfeito. A gente buscou, né, a gente selecionou, privilegiou os aspectos principais, fundamentais da história pessoal dele e da luta dele abolicionista, né? E a Soraya falou muito bem também, você também, Lucimar, ele foi copeiro, foi cozinheiro, trabalhou na delegacia, poeta, jornalista, escritor, primeira voz, tem que se registrar isso, muito importante, é a primeira voz negra na literatura brasileira, ele é pioneiro também no jornalismo negro no Brasil, né? Ele ressalta a mulher negra como musa inspiradora, coisa que até então era inadmissível, e ele rompe barreira, ele é um transgressor em todos os sentidos. A própria história pessoal dele, né, de ter sido vendido pelo próprio pai, mas aos 17 anos aprende a ler e escrever, em 4 anos, isso tudo, ele aí se torna um autodidata, um profundo conhecedor da lei, da justiça, do direito, isso tudo tinha que estar registrado. E é importante dizer isso, a Lígia Ferreira, doutora em Luiz Gama, ela faz questão de dizer, a peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, tem uma contribuição fundamental para contar a história de Luiz Gama com fidelidade do que realmente foi. Não tem elementos ficcionais. Mesmo as inserções atuais, elas são absolutamente reais, esse racismo que está aí, é praticado de uma forma cruel na matança de jovens negros, a cada 23 minutos, um jovem negro assassinado, os presídios, a população carcerária no Brasil, para 70% ou mais, a pele é preta, é negra. Então, tudo isso serve para construir esse espetáculo. Então, como a Soraya falou muito bem, a gente privilegiou os aspectos principais da vida do Luiz Gama, de forma a contar para as pessoas quem foi esse homem, qual a história dele, sem ficção. Tem uma pergunta que está lançada aqui. Então, essa história que vocês fizeram... Estou indo? Fale. Até interagindo um pouco com perguntas que estão aqui do grupo que está nos assistindo, que eu agradeço muito, pensando nessa escolha e nessa riqueza de conteúdo que a peça traz, qual é a satisfação de vocês, no âmbito das suas militâncias pessoais, em saber que essa peça está chegando em lugares como Guapimirim, e impactando a vida de jovens? Qual é a relação de vocês com esse contexto? Fala. Essa pergunta é maravilhosa. É ótimo. Luiz Gama já nos deu a oportunidade de estar em tantos lugares. Nós já fizemos esse espetáculo em Nova Iguaçu, em Caxias, já fizemos na Praça Pública, na Cinelândia, que para mim é um chão sagrado, palco de todas as lutas históricas desse país, né, de maneira gratuita, na praça. Eu tive a honra de fazer Marielle saindo das escadarias da Câmara Municipal, lugar onde ela pisou, né, enfim. E teve, infelizmente, aquele desfecho trágico, né?
enfim, nós já tivemos oportunidade de fazer Luiz Gama desde os espaços privilegiados daqui, da região metropolitana, como nos espaços periféricos. Nós tivemos oportunidade de viajar bastante com o espetáculo. Então, assim, eu acho que... Eu particularmente, eu tenho uma certa predileção quando a gente encontra o público que a gente chama de mais periférico. E por que isso? A população preta, infelizmente, ainda é a mais desprovida de dinheiro e de acesso à cultura. Então, quando a gente faz um espetáculo desse, que ele está mediado ali pelo valor do ingresso, muitas pessoas que têm interesse, que precisam ter acesso àquele espetáculo, acabam não tendo, porque não conseguem arcar com aquele custo. Então, todas as vezes que a gente consegue fazer, né, de maneira gratuita, que a gente consegue levar esse espetáculo para as pessoas que precisam assistir, né, é a sensação assim, de missão cumprida. Estou levando conhecimento, estou levando informações importantes, estou levando um momento de reflexão e de lazer também, né, para as pessoas que realmente precisam e que precisam ouvir a história desse homem, né? Del, eu não sei se você quer falar, tem uma pergunta que está aqui na caixa de mensagens. Você quer falar disso antes de eu entrar na pergunta? Falar sobre o que você está falando? Isso. Quero sim. Não, eu vou só complementando, exatamente. Em 2015, quando nós começamos o espetáculo, que a gente foi para os teatros, né, a gente viu um público que eu, sinceramente, na minha experiência de ator, que aí vai para mais de 40, não vou falar, mais de 42 anos de ator, que comecei muito cedo, eu nunca tinha visto no teatro brasileiro uma plateia com 80% para mais de pessoas negras. O que significa isso? As pessoas negras não se viam representadas no palco, não se viam ocupando lugar de protagonistas. O protagonismo que nos foi negado historicamente de uma forma trágica até hoje é. Então, no momento em que se recupera um herói negro de uma importância tão grande para o Brasil, e ele, em 2018, por leis federais, finalmente foi nomeado patrono da abolição e herói da pátria brasileira, por leis federais, e em 2015, nomeado oficialmente, como eu falei, advogado pela OAB. Isso tem um significado tremendo para todos nós. Nós não tínhamos no teatro brasileiro, de fato, uma representatividade da forma tão pungente, tão forte, tão avassaladora, como foi de 2000, eu posso afirmar isso, pelo menos na minha carreira, para mais de 42 anos de teatro, sendo ator e tal, isso no palco brasileiro. Então, a gente recupera. Eu tenho um dado, só para ter uma ideia, um menino de 9, 10 anos, que foi com a mãe negra e a família assistir. Quando acaba o espetáculo, nós sempre, de praxe, nós recebemos o público, tiramos fotos, damos autógrafo, selfie, aquelas coisas todas, abraçamos, ouvimos os cumprimentos, as pessoas saem do teatro assim impactadas. E um garoto me abraçou, eu caracterizado ainda com a barba de Luiz Gama, com a roupa, Luiz Gama, meu herói, agora eu tenho um herói, mamãe, falou aquilo, e estou aqui emocionado contando isso. Nós ficamos assim até hoje, é uma imagem que eu tenho guardada e vou guardar para sempre, e falo sempre isso. Tem uma senhora também, de 80 e poucos anos, foi com filho, bisneto, tataraneto, não me lembro, ela foi para o Facebook com o filho, escreveram, saímos ontem do CCJF, Centro Cultural Justiça Federal, aqui no Rio de Janeiro, do teatro, impactados, empoderados, essa palavra tão na moda, né? Empoderados ao conhecermos a história de Luiz Gama, este homem que não está nos livros, que não está na historiografia oficial, que não está nos livros, nos bancos escolares. Então, tem um impacto muito grande. A gente recupera uma história, e eu falo isso com nenhuma vaidade boba, mas com orgulho de todos nós desta equipe. O diretor Ricardo Torres, que nos ajuda muito na dramaturgia, que dirige o espetáculo lindamente, valoriza a interpretação, a palavra, a voz de Luiz Gama, a história de Luiz Gama. É um espetáculo que não tem firula, não tem frescura, não tem uma... Puta, a luz é linda, mas não tem uma luz nada de ilusionismo. O grande barato é a história de Luiz Gama, a história de Luísa Maim, que é colocada no palco através da Soraya, aliás, brilhantemente,
né? Faz a mãe de Luiz Gama, essa figura feminina histórica, também revolucionária, abolicionista, inspiração do Luiz Gama. Então tem impacto direto nesse público preto. E como a Soraya falou, eu concordo, quando a gente mostra esse espetáculo, até gratuitamente, na praça, na Cinelândia, né, ali no palco de tantos movimentos, história e lutas, né, históricas, né, do nosso povo, e em geral, a gente fica muito gratificado, porque esse público é um público rejeitado, é um público excluído, não tem acesso à cultura, não tem acesso ao teatro. E a gente está trazendo essa oportunidade às pessoas da periferia, aos pretos e pretas. Já vou aproveitar aqui o teu gancho. A Camila Abreu fez uma pergunta que eu acho que ela se liga totalmente ao que a gente está falando agora. Ela pede que a gente comente um pouco sobre o impacto da peça nos estudantes, em sua maioria jovens negros. O que vocês percebem da reação deles, né? O Del já falou, esse menininho de 9 anos, esse garotinho, ele foi assim... É inesquecível a imagem daquele menino abraçado a Luiz Gama, dizendo, esse aqui é o meu herói. Inesquecível. Inesquecível. Nós já tivemos a oportunidade de fazer o espetáculo para algumas escolas. É sempre diferente. Nós fizemos em Madureira para um grupo de alunos do estado. Nós fechamos uma apresentação, uma época também, para alunos... Eu também sou professora, né, da escola onde depois eu fui lecionar, não era daquela escola, acabei por acaso indo trabalhar na escola dos alunos que tinham assistido o espetáculo. Então, assim, fazer para adolescentes, eu acho que tem um gostinho diferente. Porque são jovens, porque são pretos, porque vivenciam uma realidade na pele que muitas vezes ainda não tem um conhecimento e um amadurecimento emocional para entender como é que foi que se chegou até aquilo ali que ele está vivendo, que ela está vivendo. E aí, eu acho que quando a gente traz o espetáculo, eu vou usar uma expressão muito antiga, que os adolescentes não usam mais, porque isso é bem datado, eu acho que as fichas vão caindo, né? Isso é muito da minha geração. As fichas vão caindo do entendimento de como é que se dá isso aqui que a gente está vivendo. E eu acho que o mais legal é não só entender a origem do que eles vivem, mas também ganhar ferramentas, ganhar instrumentos para lidar com essa realidade dura e cruel. Isso é que eu acho que é a grande sacada do espetáculo. Exato. Instrumentalizar, empoderar, como o Del usou, né, uma palavra muito falada hoje em dia, empoderar esses garotos e essas garotas para enfrentar esse racismo que é institucional, sim, que é estrutural, sim, e que é muito conveniente de se manter tal como é. Está ali, está posto, mas a gente finge que não existe, a gente não fala muito, porque, né, senão a gente precisa lidar com ele. Então, assim, e o que percebo da reação deles, eu acho que muito receptivos. Luiz Gama é um espetáculo, de certa maneira, difícil na sua linguagem. Muitas das palavras que a gente usa, né, são textos escritos pelo próprio Gama, lá no século XIX, então palavras que não são tão do nosso cotidiano. E, para mim, é um sucesso imenso perceber que, mesmo a gente utilizando uma língua portuguesa muito formal, muito diferente do que a gente fala aqui no cotidiano, e perceber que eles estão ligados sim, que estão entendendo sim, né? E estão dentro do espetáculo. Então, assim, eu só agradecimentos a essa juventude. Só agradecimentos. Perfeito. Eu também, total agradecimento. E uma coisa que você falou aí, acho que ela travou ali, né? Que eu acho muito importante, o Luiz Gama usou como ferramenta, como uma das ferramentas, como um dos instrumentos de luta, essa linguagem formal. Ele, ao aprender a ler e escrever, ele dominou aquela escrita, aquela linguagem,
como um instrumento de defesa. A arma dele era a palavra, era a escrita, com fundamentação dentro da área do direito. Ele ressuscita uma lei, ele ressuscitou a lei de 10.631, é isso? 10.631, que proibia o tráfico no Brasil, em plena escravidão, ela proibia, no entanto, essa lei era propositalmente ignorada. Ele ressuscita essa lei e liberta gratuitamente para mais de 500 escravos através desse argumento, desse estudo profundo, dessa luta feroz, porque ele tinha uma agressão, no melhor sentido, para enfrentar o mal. E conseguiu. E diga-se de passagem, a gente até estava comentando antes, houve uma descoberta, eu até anotei aqui, pela BBC News, né, de uma ação judicial que Luiz Gama conseguiu, de um certo português, escravocrata, milionário, que deixou em testamento, isso é recente, foi agora, dia 8, de agora, esses dias aqui, deixou em testamento que ele queria a liberdade dos escravizados dele após sua morte. No entanto, isso não foi adquirido, não foi feito. Então, ele recupera esse desejo através da lei, né, através de documentos, né, documentos que o homem deixou, né, papéis, né, que lutam por isso, e consegue libertar, além dos 500, que já havíamos falado, 217 pessoas escravizadas daquele escravocrata, que até então não haviam sido libertos. Eu acho que, para arrematar, eu diria só mais uma coisa que para os jovens, né? Luiz Gama conseguiu tudo isso através da educação. Ele foi um garoto que foi vendido como escravo pelo pai, e que não teve oportunidade de estudar no que seria o que a gente entende hoje, que é a idade escolar. Ele se alfabetiza, já grande, já com 17 anos, e tudo isso que ele fez só foi possível porque ele estudou. Ele se alfabetizou, ele estudou as leis. Então, para essa juventude aí que está na escola, eu diria sempre, educação é caminho, sim. Então, exatamente, não levem na brincadeira, estudem, sigam os passos do Gama. Exatamente. Sobretudo é uma história, né, de autorreparação muito grande, né? Quem negro brasileiro, preta, também não passa por um processo, quando quer de fato, de autorreparação. Autorreparação maior e com muito mais dificuldade passou o Luiz Gama. Né? Então, eu acho ele uma luz nas nossas vidas, um exemplo, uma inspiração, um caminho, ele nos indica o caminho a ser seguido. Queridos, não poderia ser diferente, afinal, são 6 anos vocês caminhando com essa peça, total propriedade sobre o protagonista de vocês. No caso da Soraya, ainda é uma professora, total consciência sobre a necessidade e o caráter didático dessa peça. Nós, do Movimento Negro, temos falado muito em reparação, e a reparação que nós pretendemos é essa, em termos de política pública, reparar o que foi negado a esse personagem, como título de advogado, e agora também subir ao panteão de heróis brasileiros, é dessa reparação que a gente está falando, e foi um prazer enorme conversar com vocês. Eu peço perdão pela oscilação aqui técnica, mas eu estava ouvindo, fiquei encantada, já estava encantada com a obra, né? Então, em nome da Prefeitura Municipal de Guapimirim, da Secretaria de Educação, de Cultura, em nome da minha escola, Simão da Mota, e de todos os professores de todas as unidades, eu agradeço muito a vocês o tempo dispensado aqui para essa conversa e por fazer chegar até as nossas periferias uma riqueza de espetáculo como é Luiz Gama.
Perfeito. Nosso agradecimento também, né, Soraya? A gente aqui agradece a Prefeitura de Guapimirim, a Secretaria de Cultura, de Educação e Cultura, a Lei Aldir Blanc, a MS Eventos, através do Mário Seixas e do Alan de Jesus, nossos produtores. É um prazer, uma honra, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de propagar a história e a importância de Luiz Gama para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo. A gente está muito feliz e agradecido. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo pelo convite, muitíssimo pelas perguntas. Lucimar, obrigada pela recepção, enfim, obrigada por tudo. E eu acho que esse tipo de conversa dá um gostinho diferente de aprendizado, né? Aprendizado não é só aquele na sala de aula, que o professor vai lá, escreve o quadro, aí conta lá, né? A gente aprende em todo lugar, com todas as pessoas, né? Então, eu queria celebrar esse momento de aprendizado diferente, né? Nesse tempo de pandemia, está todo mundo online, né? Como mais uma forma possível de troca, de promover reflexão, enfim. É verdade. Muitíssimo obrigada. Só dar uma palavrinha, última palavrinha, se é que ainda vai dar tempo, eu quero fazer um convite. Nós estamos reestreando esse espetáculo, que está há 6 anos em cartaz. Amanhã, dia 13, dia da abolição, entre aspas, a gente costuma falar. Também nos dias 20 e 27, às 19 horas, em transmissão online e presencial no Teatro Petra Gold. Ingressos www.teatropetragold.com.br. Obrigado, Lucimar. Foi lindo. Obrigada a vocês. Obrigada, Prefeitura de Guapimirim. Uma boa noite. Alain, obrigada. Obrigado a todo mundo. Boa noite.